Nenhum jogo de realidade virtual, um cara foi incapaz de chegar ao final da Torre dos Testes e completá-la, mas tudo isso mudou quando essa mesma Torre dos Testes que antes era apenas um jogo, agora se tornou realidade. Rapaziada, lhes apresento o Solo Max Level. A obra já começa como, fi? Naqueles pique, com esse mano aqui, vulgo protagonista, enfrentando um dragão. Dale, caralho. O dragão fica impressionado com ele, pois, mesmo depois de ele morrer várias e várias vezes, ele voltou de novo. Mas nosso prota fala que ele tinha alguns preparativos pra poder fazer um lagarto cozido. E, obviamente, o dragão ficou boladão com o humano. Então ele usa uma habilidade de corrente, conseguindo prender as pernas do nosso prota e bum. Mas isso aí pro nosso prota não é nada, e ele consegue desviar. Até porque ele consegue dizer o que o dragão vai fazer apenas olhando pros seus movimentos. E claramente o dragão ficou impressionado com isso, pois o nosso prota conseguiu destruir a habilidade dele em segundos, fi. Nada mal, mano. Entretanto, você apenas escolheu uma forma mais dolorosa para morrer. O dragão prepara seu peito com tudo e vrum, ele lança uma baforada de fogo pra cima do nosso prota com tudo. Mas isso aí pro nosso prota não é nada, pois ele pulou pra cima, né, boy? E como foi o dragão que atacou primeiro, agora é a vez do nosso prota de atacar. Ele vai pra cima do dragão com tudo e vrau. Ele acertou o dragão em cheio e, obviamente, isso aí deixa o dragão boladão com ele, fi. E assim, o dragão vermelho Defia usa o sopro aéreo, um dos seus ataques mais fortes. Entretanto, mesmo apesar da masmorra inteira estar sob o controle dos poderes do dragão, não tem por que o nosso prota desviar disso, pois ele ativa a habilidade chamada de A Memória do Mundo, uma biblioteca com registros infinitos de habilidade que está se formando. Primeiro, ele vai usar o fogo do inferno, e em segundo, as lágrimas negras. E fazendo a junção dessas duas habilidades, ele conseguiu o sopro do dragão do vazio Ethereum. E isso deixa o dragão vermelho Defia aterrorizado, pois esse poder de fogo é do dragão ancião Ethereum. Como um mero humano pode usar essas habilidades? Quem é você? Esse aqui é o nosso prota, Kang Jin-hyuk, o nosso Sung Jin-woo da Deep Web, carai. Alguém que já foi muito viciado. Mesmo sendo muito viciado, essa é a primeira vez que ele mata o grande dragão vermelho Defia. Eu sou ladrão, rapaz. Mas ué, como é que o nosso prota chegou até aqui, velho? Como é que ele ficou tão forte assim a ponto de derrotar um dos mais fortes dragões? É o que nós vai descobrir agora, fi. O quê? Achou mesmo que a obra já ia começar assim, fi? Boladona? Achou errado, otário. Voltando um pouquinho no tempo, tinha um cara irritado com o jogo, pois é um jogo que tem uma dificuldade absurda. Quando esse jogo foi lançado, a Torre dos Testes, jogadores da Coreia, cujo hobby era conquistar o jogo antes mesmo dos desenvolvedores esperarem que eles o fizessem, os jogadores entraram em uma disputa pela conquista. Eles tentaram várias e várias vezes, por 365 dias no ano, até mesmo sem comer ou dormir. Entretanto, assim que 3 anos se passaram, as pessoas começaram a perceber que a Torre dos Testes era um jogo imbatível. O Guardião do Portal era praticamente invencível. A temperatura no Ártico era de menos 60. Um lugar onde as pessoas morrem em apenas 1 hora. Mas se fosse só isso, tava bom. Também existe um labirinto com mais 10k de quilômetros de área. E obviamente, como o jogo era muito difícil, ele começou a cair, quase levando à falência. Porém, ainda havia alguns pro players que não desistiram de desafiar o jogo de dificuldade impossível. E um desses pro players foi o único capaz de chegar ao último andar e completá-la. Para esse pro player, era simplesmente divertido jogar esse jogo. O sentimento de conquista que ele sentia após descobrir várias formas diferentes de conquistar a Torre dos Testes. Repetiu o processo inúmeras vezes, se tornou uma segunda natureza e finalmente venceu o andar. E isso foi o bastante para ele dedicar 11 anos da sua vida, fi. E pensar que ele realmente iria conseguir completar a Torre dos Testes. E ele fica meio decepcionado, né, pois ele não deveria ter streamado isso, velho. Paciência, né, fi? Se ele não conseguiu streamar, ele vai postar um vídeo então. Entretanto, quando ele ia postar o vídeo, ele recebeu a mensagem do criador do jogo, falando que o jogo vai ser atualizado. E isso deixa ele meio curioso, né? Como é que eles têm dinheiro pra fazer uma atualização? Enfim, né, fi? Tanto faz. Mesmo que o jogo receba uma atualização, ele não pretende continuar jogando esse jogo, pois ele planeja largar seu trabalho de streamer e youtuber que ele teve esse tempo todo. Até porque ele não pode continuar vivendo com um salário de $500 por mês. Irmão, coloca $500 na mão de um brasileiro pra tu ver o que ele faz, filho. Vai achar que tá rico. E isso é meio complicado pro nosso prota, né, rapaziada? Pois ele não tem uma família que apoie ele. Ele também já tá com 27 anos, né? O maluco é idoso já, filho. As pessoas costumavam dizer pra ele que ele deveria se tornar um lutador profissional. Mas agora, dinheiro é mais importante do que lutar. E um tempo depois ele abriu a famosa live dele, né? Ele fazia aquelas lives lá comendo pra caralho, tá ligado? Coisa de louco, velho. E quando ele ia falar pro seu público que ele ia desistir da carreira dele de streamer e de youtuber, ele muda de ideia, né? É, pegadinha do malandro, caralho. Pelo menos por enquanto, né? Pois no outro dia, ele vai fazer um anúncio sobre a sua despedida. Um tempo depois ele caiu na cama, tá morto, o menino, né? Bebeu demais, pinguço, velho. Agora que ele terminou a live, tá na hora de dormir, né? No dia seguinte ele tá com aquela enxaqueca, a famosa ressaca, né? Quem já bebeu tá ligado como é que é isso aí, né, rapaziada? E quem nunca bebeu, continue assim, velho. Não beba. E como todo streamer e
youtuber, né, rapaziada, a primeira coisa que ele faz quando acorda é ligar o PC, velho. E assim que ele liga o PC, ele fica meio bugado, pois a Torre dos Testes se tornou realidade. E como todo curioso, ele entra na live, né, pra ver se isso realmente é verdade. E pelo que parece, realmente é verdade. Porém, como é que isso é possível? Até porque esse é o primeiro sinal do começo da Torre dos Testes. Entretanto, enquanto nosso prota tava ali tentando descobrir como tudo isso aconteceu, simplesmente do nada, uma janela do sistema aparece em sua frente, dizendo que a primeira atualização da Torre dos Testes foi completa. Para todas as pessoas do mundo, conclua o próximo andar em 90 dias. Caso falharem, a humanidade será extinta. E obviamente, depois de ouvir isso aí, nosso prota não ia ficar parado, porque se a Torre dos Testes realmente se tornou realidade, ele não pode ficar ali parado, fi. Então ele dá no pé, atrás daquele item. E enquanto isso, na cidade central, tinha várias pessoas irritadas. O mano tava irritado porque não sabe a hora do trem, o outro falando que eles precisam sobreviver e ir pra outro país e blá 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 blá. E enquanto tava todo mundo ali bugado pensando no que eles vão fazer, nosso pratinho passa varado atrás deles ali, enfim. Pois ele finalmente chegou no shopping subterrâneo central, ou pros mais chegados, a zona do evento. Entretanto, ele não era o único ali, mas isso aí já era de se esperar, né, rapaziada, pois ele não era o único pro player que tinha na Coreia. Se essas pessoas estão ali, é porque eles também são jogadores do início da Torre dos Testes. Mas enquanto nosso prota andava ali e observava o pessoal, alguém chama por ele: você é o Kang Ji-hyun, certo? Esse mané que chamou pelo nosso prota é o Lee Jung-soo, o famoso streamerzinho popular, né? E ao mesmo tempo, um CEO de uma empresa. Então ele começa a barganhar. Porra, ele começa a mandar uns papinhos pro nosso prota ali pra ele juntar os seguidores como os antigos colegas de trabalhos e blá 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 blá. Porém, isso aí deixa o nosso prota boladão com ele, filho. Porque a empresa desse otário aí enganava vários e vários streamers pra assinar um contrato de escravidão. E quanto mais eles streamavam, mais dinheiro eles perdiam. E caso eles tentassem fazer alguma coisa, suas vozes eram silenciadas pelos maiores advogados da empresa. E por causa disso, os amigos mais próximos de quem ele esteve junto desde o começo saíram da indústria. Ele continua falando ali que ele vai reescrever o contrato do nosso prota, que eles possam ficar em termos melhores e blá 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 blá. Lee Jung-soo, o mundo mudou e bum, não fala comigo como se eu fosse seu amigo, seu filho da p... E depois de amassar o nariz do feioso ali, simplesmente do nada, uma árvore começa a brotar da fonte. Esse é o manguezal da ganância, então pega na minha balança. Cala a boca, mano. As frutas que nascem nesse manguezal são deliciosas. E não só isso, né, boy? Elas também aumentam atributos de força, agilidade, vitalidade e magia. Certamente é um bom item, mas tem apenas 4 frutas. Ou seja, vai ser uma competição feroz pra ver quem consegue pegar as frutas. Então todo mundo começa a sair na mão. Tem até uma mulher aqui, ó. Você bateu em mim, velho. Você vai ser preso. Tô nem aí. Enquanto isso, o feioso lá tá choramingando, falando que se nosso prota tivesse trabalhado com ele, eles poderiam ter pegado as frutas. Cala a boca, puta. Agora ainda não é hora, pois a maioria das pessoas nem sabem sobre a fruta. E aqueles que sabem vão se concentrar em apenas pegar as frutas. As pessoas que eram completamente viciadas no jogo, como o nosso prota, né, filho, vão aproveitar o processo mais sadista e pervertido que está por vir. E depois de eles comerem todas as frutas, o manguezal começa a criar vida. E obviamente depois disso aí todo mundo ia ficar parado, né? Então eles estão no pé. E quando o feioso ele tava indo embora, o nosso Sung Ji-hoon tá de web e pergunta se ele vai desistir assim. Ele fala que é óbvio porque ele não quer morrer ali desse jeito, né? Nosso pratinha fala que é uma pena, pois o verdadeiro prêmio desse evento só pode ser obtido assim que você come todas as frutas. Ele pergunta pro Sung se ele tá falando sério. Nosso pratinha fala que sim, né? Pois ele não ia estar ali em pé se isso fosse mentira. E é ganancioso do jeito que é esse feioso aí, né? Ele aceita. E agora que ele aceitou, né? Ele pergunta pro nosso prota como é que eles vão fazer isso. Ele fala que eles vão ter que mergulhar de cabeça lá ele, pois se eles se moverem isoladamente, eles serão alvos fáceis. Então ele fala pro feioso ali pra ele se lembrar que caso eles hesitem, eles vão morrer. Então o Sung dá o sinal, ele sai correndo. Entretanto, só o nosso prota que correu, pois o feioso ficou lá parado. Porque de acordo com ele vai usar nosso prota de isca. Porém, isso era justamente o que o Sung tava planejando, pois a única isca ali é você, feioso. Assim o manguezal consegue pegar o feioso sem dente, tá faltando 2 dentes aqui, ó. Ele até tenta pedir ajuda pro nosso prota, mas por que eu deveria te ajudar? Se tiver com algum problema, usa aqueles seus advogados de merda pra me processar. E splash! O manguezal esmaga o feioso. Agora é só o nosso protinho o manguezal. Então o manguezal vai pra cima do nosso prota com tudo. Porém, 22 graus à esquerda, 32 graus à direita. Assim ele consegue desviar fácil das raízes do manguezal. E pra ajudar nosso protinha, as raízes do manguezal bate uma na outra e vai direto no núcleo. Agora que o núcleo do manguezal foi exposto, tá na hora de macetar essa árvore e pegar o orbe. Pra vocês que não sabem, obviamente esse é um monstro de evento, então ele não dá nenhuma experiência. Tudo que ele faz é dar um lugar no hall da fama. E também aquelas 4 frutas. O manguezal da ganância usa uma habilidade chamada de finhas vampirísticas. E mesmo que o nosso prota seja um viciado completo, ele não consegue desviar de todos os ataques. Mesmo assim, ainda é bem simples defender os ataques. Ele não tem por que ter medo ou pânico. Até porque isso é algo que ele já enfrentou inúmeras vezes. Mas quando o nosso prota tava quase
quase chegando no núcleo da árvore, várias borboletas verdes começam a sair da árvore. De acordo com o nosso prota, essas borboletas aí são chamadas de as borboletas do sono. São monstros que espalham pó do sono como mecanismo de defesa. E é bem fácil ser pego por isso, se não tomar as contramedidas para não respirar o pó. Mas, entretanto, isso aí pro nosso prota é algo simples, né, boy? Pois é só ele prender a respiração e já é o suficiente. Então ele vai pra cima do manguezal com tudo, fi. E pá! Ele dá um tapão na árvore e arranca o coração dela fora. E desse jeito, ele foi o primeiro a derrotar o manguezal da ganância. Então pega na minha balança. E claramente, como ele derrotou o manguezal, né, o sistema pede o nome dele pra ele colocar no hall da fama. Mas o nosso prota não quer dizer o nome dele, fi, pois a partir de agora vai ser tudo confidencial. E já que ele não quer falar o nome dele, o sistema colocou o nome dele como desconhecido. E seu rosto será coberto com um mosaico e sua voz será alterada. Enfim, né, rapaziada, isso aí não importa muito pro nosso prota, pois o que realmente importa pra ele tá dentro da árvore. Ele finalmente conseguiu a essência da árvore. Em outras palavras, um orbe, né, cara? Agora pensa comigo, rapaziada, se cada fruta da árvore aumentava a força, a agilidade ou a magia em 3, quanto é que esse orbe deve aumentar, velho? É o que nós vamos descobrir agora. O orbe da árvore dá equivalente a 12 pontos de atributo, fi. E se considerar que subir de nível dá 3 pontos, isso aí é o mesmo que subir de nível 4 vezes, fi. Então ele manda pra dentro, fi. E do nada, uma aura verde começa a emanar do corpo do nosso prota. Porém, ele fica meio curioso, né? Ele tem que ver se realmente deu certo. E assim que ele abre a janela de status, tá lá os 12 pontos bonitinho, fi. Um nível 1 com 12 pontos de atributo. Nesse momento, ele é o nível 1 mais forte de todos, boy. Uma hora depois, tinha várias pessoas comentando sobre nosso prota ter derrotado o manguezal. Ah, até porque, de acordo com eles, é impossível derrotar o manguezal estando no nível 1. Impossível pra vocês, né, seus boy. Mas a opinião deles mudou assim que o nosso prota upou o vídeo. Enquanto isso, na casa do nosso prota, ele tava meio bugado, pois ele recebeu uma proposta de 10 bilhões por mês, fi. Não faz sentido. Foi tão incrível assim ele ter derrotado o manguezal. É claro, o manguezal da ganância não é tão fácil assim de derrotar estando no nível 1. Mas também não é algo para se despertar tanta surpresa assim. De qualquer forma, é 1 bilhão, né, boy? Isso aí pro nosso prota é muito dinheiro, pois ele viveu uma vida na qual ele quase não tinha dinheiro para sobreviver. E também era comum para ele ter o aluguel atrasado. Porém, não foi só isso. Ele teve que passar fome por vários dias para juntar o dinheiro para as streams de Mukbang. Mas nesse momento, ele não planeja compartilhar seu conhecimento, nem mesmo por 10 bilhões de wons. Manda pra mim que eu tô aceitando. Pra ele, a coisa mais importante nesse momento é a informação e o monopólio. No momento que a torre dos testes começou, a mana vazada da torre se espalhou por toda a Seoul. Porém, isso não teve um efeito tão significativo assim, mas houve uma pequena mudança. Os artefatos fora da torre se tornaram artefatos sagrados. Entretanto, obviamente eles eram falsos, porque os reais estão escondidos na torre, né, boy? E o único lugar que ele pode encontrar esses artefatos é no Museu Nacional da Coreia. E assim que ele chega lá, ele acha meio estranho, pois não tá tudo muito quieto, não. Porém, assim que ele vai dar uma olhada em volta, ele vê um corpo todo carbonizado. Realmente, né? Parece que alguém chegou antes dele. E de acordo com o nosso prota, essas pessoas estão atrás de apenas um artefato, que é o grande mapa da Terra do Leste. Pois esse mapa, ele diz onde os labirintos e as ruínas estão, e explica quais monstros e itens estão dentro dele. Porém, mesmo esse mapa sendo tão bom assim, ele só mostra as informações até o 10º andar. E provavelmente, por causa desse mapa, deve estar um caos ali dentro, fi. Enquanto isso, lá em cima, tá todo mundo saindo na mão por causa dos itens, fi. Porém, do nada chega um cara ali gritando, falando pra todo mundo parar. Qualquer um que se mover a partir de agora, vai morrer pelas suas mãos. Ah, vá tomar no cu. O mano de cabelo preto, ele fala que não tem medo dele. Na verdade, é o contrário, boy. Se você mexer um dedo sequer, ele vai abrir um buraco na cabeça do feioso. Vai, mil vezes. Parece que não vai ter jeito, né? Ele vai ter que usar a força bruta, boy. E óbvio que depois de todo mundo ver o cara se transformando, todo mundo recua, né? Mas do nada chega um velhinho ali falando que não concorda com as palavras dele. Como assim uma pessoa? Tá ficando maluco, velho? Porém, ele fala que o nome dele não é velhote, é Minjun. Ah, foda-se, é velhote. E isso aí deixa o feioso ali boladão, falando pro velhote dar no pé. O velhote fala que ele tem a boca muito suja, tem a língua afiada. Entretanto, o que você acha que é mais rápido? Você quebrar o meu pescoço? Ou eu transformar você em carvão? Assim o velhote faz uma bolinha de fogo e manda pra cima do feioso, pega na minha chama e balança. E com apenas uma bolinha de fogo, ele carbonizou o corpo do maluco inteiro. E no fim, foi a língua do feioso que o trouxe à ruína. Então uma mina de fundo fala que ficou feliz em juntar forças com ele. Essa é a Lee Yuri. O velhote fala que a partir de agora ele vai deixar tudo com ela. Ela fala que tudo bem, se qualquer um entrar no nosso caminho, esse cara vai cuidar deles. Ela pergunta se eles entenderam, vamos trabalhar juntos, certo? E obviamente todo mundo desiste, né? Não tem como eles lutar contra uma estátua de Anubis. Porém, nosso protinha chega ali como, fi? Com a mãozinha no bolso, no drip, no swag, carai. Falando que pelo menos uma das coisas que ele queria não rasgou. Porém, a Yuri fala que não tá brincando com o nosso prota. Então, ela manda a estátua de Anubis pegar ele. Então o bichão pega a lança e joga pra cima do nosso prota com tudo. Porém, nosso protinha tá calmo, boy. Até porque isso aí pra ele não é nada. Ele só levanta nos seus
os braços e desvia a lança pro lado. E obviamente a Yuri fica bugada. Como assim ele desviou uma lança com uma mão? Ah, isso é simples, né, rapaziada? Isso é graças àquele orbe que deu 12 pontos de atributos pra ele. E aí, garota, o que é que você vai fazer agora? A arma do seu cachorrinho se foi, não é? Porém, isso não era tudo que a Yuri tinha, pois ela pega a mochila dela e tira mais 4 estátuas. E fudeu. Nosso protinho fica impressionado com ela, pois ela tá controlando 5 estátuas. Definitivamente, ela não é uma humana normal. Assim como aquele velho de antes, né? O Sugi fala que é interessante, porém tá entre decente e legal. Pra ser exato, tá nesse tantinho aqui, ó. E obviamente ela fica bolada com ele, né? Já que é assim, nosso prota vai ter que mostrar pra ela a diferença absurda que existe entre seus níveis. E desse jeito, ele joga aquele mapa pro lado e insere sua mana. E assim, despertando o regente das montanhas. E obviamente ela fica mais bugada ainda. Como assim ele despertou o regente das montanhas, boy? A estátua começa a ranger o dente, porque eu não sei se vocês sabem, rapaziada, essas estátuas têm medo de gato. Ora, um mero cachau está rangendo os dentes diante do regente das montanhas. Então já que é assim, devore-os. Assim o tigrão vai pra cima do primeiro e vral, arranca a cabeça dele fora. E pra ele acabar com os outros 3 que sobraram, foi fácil, filho. Com apenas uma mordida, ele mandou mais um de base. Mas não acabou por aí. Com apenas uma patada, ele manda os outros pra puta que o pariu. E depois de ver as suas estátuas sendo destruídas bem na sua frente, a Yuri frente a frente com o tigre, ela fica aterrorizada. Até porque é impossível pra ela vencer um ser que nem esse. Assim, ela cai de joelhos diante do tigre, pois ela achava mesmo que tinha as cartas mais fortes. Entretanto, esse cara apareceu. Pra falar a verdade, quem é esse cara? Então ele chega pertinho dela e fala pra ela passar pra cá. Ela fica meio bugada. Oxe, o que tu quer assim de mim do nada? Simples, a máscara de Tutankhamon. Porém, ela fica boladona com ele e fala que isso é inútil na Coreia. Pra que ele vai usar? É mesmo, é assim. Vem cá, tigresa, vem. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira! Assim, finalmente, o nosso protinha conseguiu o segundo artefato que ele tava precisando, boy. Porém, antes do nosso protinha aí, a Yuri pergunta se tá almejando o mapa do leste. Entretanto, nosso prota fala que ela não precisa se preocupar enquanto a isso, pois o que ele está procurando é muito mais importante, boy. E como o nosso protinha não quer que ninguém siga ele pede pro nosso tigrinho do Morning proteger a entrada. Fica pelada, tigresa! Agora que os preparativos foram feitos, tá na hora de conseguir a habilidade mais forte da torre dos testes. Um tempo depois, o velhote estava meio bugado, pois como é que esse cara tá aqui? Será que ele derrotou a Yuri? Porém, nosso prota fala que é uma barreira de rank 1 estrela. O velhote fala que nunca viu uma barreira dessas na vida. Nenhum ataque físico ou mágico funciona nessa barreira. Porém, vocês são tudo idiota, bando de noob. Aí ele só coloca a mão e começa a sentir de onde tá vindo o fluxo de mana. E assim que ele se concentra mais um pouco, ele vê que a palavra-chave pra ele passar da barreira é carpo. Porém, ele não vai contar isso pro velho, né? Ele fala pro velhote que ele tem uma forma de destruir isso, mas com uma condição. Ele vai ter que usar magia de chamas constantemente na barreira pra enfraquecê-la. Enquanto isso, nosso protinho vai lá dentro e volta com todas as relíquias necessárias. Mas, obviamente, o velhote não quer confiar no nosso prota, né, fi? Mas nosso protinho tem a lábia, né, fi? Ele fala pro velhote que ele não tem uma magia forte o suficiente pra ele enfraquecer a barreira por muito tempo. E também vai amanhecer em breve, né? Eles não podem sair dali com as mãos vazias. Então o velhote pergunta pra ele se ele promete entregar o mapa pra ele. É inocente, não idoso. Nosso prota fala que é claro, até porque ele não iria querer transformar um usuário de habilidade mágica de rank alto em um inimigo. Tá bom, meu filho, vou confiar em você. E com toda a sua força, o velhote começa a usar todas as suas chamas pra cima da barreira. E sem esperar muito tempo, nosso prota fala carpo e passa pela barreira. O velhote lá suando que nem um cachorro, fala pra ele andar rápido, caralho. Certo, vou dar o meu melhor. Na minha própria forma, é claro. É assim que o nosso protinha entra, ele vê que tá tudo no lugar, com exceção da espada de ferro. Ele fala que provavelmente aquele cara deve ter ido até ali, pegado e ido embora. E também provavelmente foi ele quem botou aquela barreira. Mas isso não importa muito pro nosso prota, né, filho? Pois o que ele realmente quer é isso aqui, que eu não vou conseguir pronunciar esse nome que nem fuder. Vou chamar de moeda, é isso. Os materiais que ele precisa para fazer essa tal habilidade mais forte, primeiro é o molde cerimonial, e segundo, o olho direito da máscara de Tutankhamon. Assim, fazendo a junção desses dois itens. E logo após a junção, uma mensagem aparece dizendo para ele pagar o preço apropriado caso ele queira continuar. E dessa forma, ele pega as moedas e joga em cima nesse item que ele fez a junção, adquirindo o Olho da Verdade, uma habilidade de rank SS. O Olho da Verdade é capaz de ver a janela de status de outras pessoas e também ele consegue ver quem tá falando a verdade ou não, boy. O único problema é que ele pode usar isso aí 3 vezes no dia só, boy. Porém, existe um outro motivo pro nosso prota ter ido ali. Do nada, ele atingiu os requerimentos. Ele pode copiar e armazenar várias habilidades que existem nesse mundo, e usando essas
mesmas habilidades, ele pode criar uma habilidade muito mais forte. Essa é sua arma para se tornar o mais forte da Torre dos Testes, usando essa habilidade chamada de Fusão Overlink. E desse jeito, o sistema começa a criar a memória do mundo. E no fim, ele conseguiu as duas habilidades que ele queria. Porém, enquanto nosso proto tava ali de boas, o velhote chama por ele, porque coitado, velho, tá quase tendo um infarto lá já, velho. Entretanto, a única coisa que passa na cabeça do nosso prota é saber o que ele precisa fazer para ele copiar a habilidade do velhote. E até que é bem simples, velho. Para ele copiar a habilidade do velhote, ele só precisa estressar o velho. Coitado, velho, faz com ele não, vai ter um infarto. Entretanto, nosso prota já bolou tudo. Ele sabe o que ele precisa fazer para estressar o velhote. Primeiro, ele fala pro velhote que ele pode parar de usar as habilidades. Pra falar a verdade, nunca houve um motivo para você continuar fazendo isso. O velhote ficou sem entender nada. Como assim? O que você tá falando? Desse jeito, nosso protinha mostra pra ele, né? Ele só fala carro e a barreira se desfaz. Ele pergunta pro velhote qual seria a utilidade de atacar constantemente quando os ataques nem sequer atravessam. Seria só um desperdício de magia. E pra deixar o velhote putaço com ele, fi. Como ele não precisa do mapa, porque ele tem tudo na mente dele, né? Ele taca fogo no mapa, fi. E obviamente o velhote ficou boladão com ele. Ah, eu vou te matar, moleque, por que tu fez isso? E como o velhote ficou boladão com ele completou as condições. E a partir de agora, o nosso prota tem a habilidade do elemento fogo. Porém, o velhote tá boladão com o nosso prota, fi. Ele fala que vai fazer o nosso prota se arrepender por ter feito isso. Ora, parece que você entendeu errado, velhote. Por que você acha que eu queimei o mapa? É porque eu não preciso dessa bosta. O velhote fica impressionado, pois essa é a mesma habilidade dele, porém, tá em um nível totalmente diferente, fi. O nosso Sung da Deep Web fala pro velhote que se ele quiser escalar a torre confortavelmente, é pro velhote escutar ele com atenção. Um tempo depois, o nosso protinho tá falando pro velhote que ele vai entrar em contato com ele, com a garota. E nesse meio tempo, é pra eles se tornarem mais fortes. Parece que nosso protinho ganhou 2 subordinados, né, velho? Um tempo depois de ganhar 2 subordinados, ele tava pensando que como ele só tem um corpo, né, seria impossível ele ter todas as habilidades. Já que é assim, ele vai pegar as melhores habilidades. Mas antes tem que bater um rango, né? Que é o Cabernet de Ferro, filho. Porém, assim que ele entra, ele fica meio curioso. Por que tá todo mundo olhando pra televisão? E assim que ele vai olhar, o repórter tava dizendo que no Museu Nacional da Coreia houve 23 mortos e 50 feridos. Porém, não é isso que tá deixando o nosso prota intrigado, pois isso não só aconteceu na Coreia, mas também aconteceu em outros países, como Estados Unidos, Europa, Japão, entre outros. Mas isso aí foi como o nosso protinha pensou. Os outros jogadores pelo mundo afora começaram a agir. E para as pessoas acreditarem no que o repórter tá falando, ele vai mostrar algumas imagens do museu. E obviamente tá lá a imagem do nosso prota macetando a Yuri na porra. O repórter continua dizendo que pode ser difícil de acreditar nessas imagens, mas essas imagens são reais. Um dos manos ele fica meio curioso, pois aquele cara não é o mesmo que derrotou o Manguezal. E claramente nosso mano Sung ficou desconfortável com isso, né, boy? Porque as pessoas estão conseguindo reconhecer ele. Então não vai ter jeito, né, fi? Ele vai precisar esconder sua identidade. O repórter continua dizendo que o governo está conduzindo uma investigação para eles subirem na Torre dos Testes. E para isso, eles criaram uma associação, chamada de Associação dos Despertados. E tá tudo acontecendo exatamente como o nosso prota pensou. Mas quando o nosso prota achou que tinha acabado, esse mano aqui, o Han Sang-jin. Caralho, velho, é o William Bonner, velho. Não é possível, mano. Colocaram o William Bonner coreano, velho. O William Bonner da Coreia fala que... Caralho, velho, eu não tô tancando o William Bonner coreano, cara. Igualzinho, velho, a carinha dele. O motivo dele estar ali hoje é para reunir mais membros para a associação de jogadores, mas ele promete a dar a eles um salário anual de pelo menos 60 milhões de wons, com a posição de oficial de governo de rank 7. E claro que isso inclui as pessoas que apareceram no vídeo. Como chefe da associação, eu prometo que se você se juntar a nós, o governo estará suporte em tudo o que você quiser. Ixi, tudo? E se ele pedir teu botico, tu vai dar, William Bonner? E obviamente ficar todo mundo impressionado, esse aqui tá com inveja, ó. Só aí deixa nosso prota curioso, as pessoas que apareceram no vídeo, mas exceção. Então, já que é assim, no fim das contas, o objetivo deles era o nosso prota, caralho. Eles acham mesmo que vão me tratar como uma ferramenta? Não importa o que tentarei oferecer pra ele, pois no fim, ele não tem a intenção de se juntar com ninguém, boy. Pois nesse mundo, o valor de um indivíduo bem treinado é maior do que 100 indivíduos comuns. E se eles colocaram uma pessoa como Hansing na presidência, eles também sabem disso. E claramente, como foi ele o escolhido a presidente, deve ser porque ele tem as habilidades necessárias para o cargo. Ou talvez seja porque ele também tem experiências na Torre dos Testes. Nosso prota realmente espera que ele tenha uma boa habilidade, porque dessa forma vai ser mais interessante para ele copiá-la. Copiar não, né? Tá roubando, safado. Hoje à noite, às 7 horas, quando o ponteiro menor apontar para a nova hora, a Torre dos Testes irá se abrir. Um tempo depois, tava todo mundo se preparando para escalar a Torre dos Testes. Obviamente não pode faltar, né, nosso prota, né, cara? Ele já tá ali como, filho, naqueles piques para subir. E óbvio que isso deixa nosso protinho animado, né, filho? E para celebrar a sua entrada dentro da torre,
eles recebem 100 moedas que podem ser usadas dentro da torre. E caso eles queiram ganhar mais e mais moedas, jogadores podem fazer um uploader de vídeos que registrem suas conquistas. E com isso, ganhar 100 moedas para cada 10 mil visualizações. Entretanto, haverá uma cobrança premium com base no status do jogador. E para todos os jogadores que assistem aos vídeos dentro da torre, só terão as primeiras 10 mil visualizações contadas. E a função de transmissão ao vivo só pode ser usada quando eles estiverem enfrentando um boss para ir para o próximo nível. E caso alguém foi descoberto sendo manipulado a contagem de visualizações ou usando outras formas de trapaça, aviso, uma punição adequada será aplicada. Nossa, o prota acha isso interessante, pois a ponte entre as pessoas que querem escalar a torre e aquelas que querem continuar vivendo fora dela é o sistema de transmissão, pois os espectadores irão escolher assistir aqueles jogadores que têm mais chance de chegar ao topo da torre dos testes, e desse jeito aumentando as suas visualizações. Dentre todas as funções da torre dos testes, essa é a mais interessante de todas, pois quanto mais famoso você fica, mais moedas você ganha. E assim que a torre dos testes começou, todo mundo saiu varravo para conseguir mais moedas, ou conseguir upar, né? Porém, isso aí no momento não é tão interessante pro nosso prota, né? Pois ganhar moedas pra ele é fácil, pois ele sabe tudo sobre esse lugar. Entretanto, ele não tem intenção de upar nenhum vídeo. E seria meio ruim pra ele também, né, rapaziada? Pois ele estaria compartilhando informações com os outros, né? Coisa que ele não quer no momento. Ou seja, ele já sabe a primeira coisa que ele precisa fazer, boy. Algo especial que ninguém faria primeiro. Enquanto ele estava concluindo os primeiros 30 andares inferiores da torre, houve uns certos problemas, no qual ele não poderia continuar seguindo adiante. Para eles continuarem pro próximo nível, eles precisavam procurar peças secretas nos andares inferiores. Isso significava que eles precisavam refazer os seus passos e experiências anteriores. No fim das contas, eles conseguiram encontrar a solução em uma ruína abandonada. E foi daí que ele descobriu que o seu personagem era falho desde o começo. Depois de tudo que eles fizeram, esse realmente é o resultado. O personagem que ele passou anos evoluindo ser um merda. Então não vai ter jeito, fi. A única escolha vai ser ele apagar o personagem, boy. E claramente ele ficou com raiva, pois ele dedicou todo o seu tempo a isso. Mas ele tá cansado de ficar se arrependendo. Essa é a vida, fi. Não tem jeito. Ele vai precisar começar tudo do começo. Entretanto, ele jura que da próxima vez ele vai alcançar o topo. E já se passaram 6 anos desde aquela época. E novamente ele tá na frente desse portão, boy. Um lugar chamado de Labirintos. Obviamente é um labirinto, né? Pelo nome dá pra saber se é burro, por acaso. Porém, temos um problema. Esse labirinto é rank B, boy. Entretanto, pro nosso prota conseguir passar do 30º andar, ele precisa construir uma boa base. E o único jeito dele conseguir isso é passando por esse labirinto, fi. Porém, ele não queria ter que passar por isso de novo. Mas não vai ter jeito, né, rapaziada? Por mais que ele odeie esse lugar, se ele realmente quiser ficar mais forte, ali é o lugar perfeito. Então vamos dar ali, carai. Assim que ele entra, ele fica impressionado, pois esse cenário, esse cheiro, tá tudo exatamente como antes. Ué, como é que ele sabe o cheiro do bagulho? É bom estar ali novamente. Entretanto, quem são vocês? A mina ali fala que é um prazer conhecê-lo. Diz ela que eles também estavam procurando um lugar pra farmar e por isso eles entraram ali. Porém, 10 minutos antes, eles viram o nosso prota entrando no labirinto. Eles ficam meio curiosos, né? Como é que ele abriu a porta sem uma chave? E foi daí que aquela mina lá teve a grande ideia de falar pra eles entrarem com o nosso prota. Mas o Lourinho pergunta pra ela se eles vão realmente entrar lá dentro, pois eles não sabem o quão perigoso é lá dentro. Entretanto, a menina fala pra eles pensarem um pouco, pois todos eles devem saber que as partes iniciais da torre dos testes são as mais importantes. E se ele, que é o nível 1, entrou lá, isso significa que não deve ser tão difícil assim, né? Meu Deus, velho. Eu conto vocês contar, rapaziada. Porém, uma das minas fala ali que ele não vai compartilhar os itens com eles, né? E claro que aquela feiazinha, ela sabe disso. E foi daí que ela teve a grande ideia de tentar mandar nosso prota de base dentro do labirinto. Não é possível, cara. Toda obra tem um figurante burro, né? Mas enfim, né? Voltando lá pro presente. Aquela mina tava perguntando pro nosso prota se eles podem trabalhar juntos. Porém, como o nosso prota não é bobo, né, rapaziada? Ele já logo ativou o olho da verdade pra ver se ela tá falando a verdade. Seu nome é Park Hannah e ela só conseguiu chegar ao 2º andar da torre dos testes. É uma bosta. Entretanto, ela tem uma habilidade bem interessante. A habilidade Comunhão. Com essa habilidade, naturalmente, ela pode se tornar amiga de qualquer pessoa, até mesmo de estranhos. E também ela pode apagar sentimentos de desconforto por completo dessa pessoa. Interessante, essa habilidade vai ser útil pro nosso prota lidar com aquela pessoa no futuro. E as condições de cópia é bem simples. Ele só precisa cooperar com a Park Hannah por 240 horas, ou seja, 10 dias, né, boy? Entretanto, assim que se passar as 240 horas, não pode haver ninguém perto do nosso prota e da Park Hannah. E eles começam a se apresentar ali, né? E eu não vou falar o nome de todo mundo porque, preguiça, né? Ó, vou deixar mais simples, fi. Figurante 1, figurante 2 e 3, figurante 4 e 5. Pronto, fi, resolvido. Até porque também ninguém vai lembrar o nome deles, né? Vai todo mundo morrer. E óbvio, como o nosso prota quer roubar a habilidade dela, né? Ele vai tudo pomposo, se apresentando, falando que o nome dele é Kang Jin-hyuk. Bando de otário, eu sei que vocês vão me trair, nem precisa lembrar o nome de vocês. Tá vendo, rapaziada? Nem o prota, cara, quer lembrar o nome dele. E sem perder muito tempo, a Hannah vai pra cima do nosso prota e ativa a habilidade de comunhão. Ela pergunta pra ele qual andar que ele chegou na torre dos testes.
pois. E ela achou mesmo que isso ia funcionar com o nosso prota, né, filho? Logo o nosso prota, filho, tá perdendo tempo. Sai daqui, garota. Oxe, não sei não, foi matar o rei. Ela fica meio bugada, ué, por que a comunhão não tá funcionando nele? Porém, ela continua insistindo, né? Ela pergunta quais são os monstros que tem ali. O Sung fala que esse labirinto muda o intervalo de tempo fixos. E obviamente os burros, ele ficou sem entender nada, né? Maluco aqui só tem óculos, né? Mas é burro, né? Entretanto, nosso prota não precisou falar nada, pois, pra responder a curiosidade deles, o lugar inteiro começa a tremer e várias pilastras começam a sair de lugares possíveis e impossíveis. Uma dessas pilastras quase que acerta a Hana, porém ela consegue desviar. No fim, quase que todo mundo foi de base, porém eles conseguiram se salvar. Isso aí deixa nosso protinha curioso, pois esses bundão a gente entra no labirinto com uma confiança gigante, mas olha pra eles agora. Entretanto, isso não importa agora, pois aquela coisa deve aparecer em breve. Porém, por algum motivo, a Hana ficou boladona com o nosso prota, falando que por ele não ter explicado direito sobre o labirinto mudar de forma, eles quase morreram por causa disso. Ou seja, a culpa é toda sua. E claramente todo mundo concorda com a Hana, falando que ele passou as informações erradas, isso aqui, ele blá 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 blá. Ué, por acaso eu pedi pra vocês me seguirem? Vocês decidiram me seguir por conta própria. Eu não arrastei vocês daqui à força, certo? Obviamente você deixa o Lourinho boladão com o nosso prota, falando que desde o início não tinha gostado do nosso prota, isso e aquilo, porém ele ficou em silêncio, pois sua cabeça foi arrancada. E obviamente você deixa todo mundo aterrorizado, pois bem diante deles apareceu o Minotauro, fi. O Minotauro vai pra cima deles com tudo, porém, enquanto eles estavam morrendo de medo ali, nosso prota passa varado pra cima do Minotauro, fi. O Minotauro vendo isso, obviamente ele não vai ficar parado, né? Então ele pega o machado dele, vral, mano, pra cima do nosso prota com tudo. Mas, obviamente, isso aí pro nosso prota não é nada, né, fi? Ele conseguiu desviar, pulando pra cima. E com isso, o nosso protinha conseguiu o que ele queria, boy. O atributo secreto, chamado de Lacuna. Lacuna é um atributo que diminui a lacuna entre os níveis quando estiver batalhando contra um adversário forte. Mas, por outro lado, o atributo diminui a lacuna de cada nível com 3 pontos de atributo quando estiver lutando contra um adversário mais forte. E vai ser desse jeito que ele vai conseguir ficar mais forte, mesmo estando no nível 1. E esse aí foi o melhor jeito que ele encontrou depois de morrer várias e várias vezes. E assim o Minotauro vai pra cima dele com tudo, fi. Porém, como o nosso protinha já recebeu o ataque desse Minotauro várias e várias vezes, ele memorizou todos os padrões de ataque do Minotauro. E conforme ele vai desviando dos ataques do Minotauro, o atributo de lacuna vai aumentando. Isso aí ficou fácil depois de várias e várias tentativas tentando derrotar esse Minotauro. Até porque ele é um veterano, fi. Não importa o quão poderoso seja o ataque do Minotauro. Até porque será inútil se o nosso prota não for atingido, né, boy? Agora que os bundão perceberam, né, que eles se meteram com a pessoa errada, fi. E não só eles, né, a Hana também percebeu que ela tava tentando matar um monstro desses, fi. Lento demais, fi. Como você pretende me matar balançando só arma desse jeito, o seu idiota? E, obviamente isso aí deixa o Minotauro boladão com ele, fi. O Sung fala que ficar mais forte em pouco tempo é simples. Tudo que ele precisa fazer é colocar sua vida em perigo. Quanto mais ele fizer isso, maiores serão as recompensas. E desse jeito, ele aumenta o atributo de lacuna em mais um. Porém, não pode ficar assim por muito tempo, né, boy? Ele tem que acabar com isso logo. Enquanto isso, tem um pessoal ali tentando fugir. E vocês acham mesmo que o nosso prota ia deixar eles fugir assim, rapaziada? Até parece, né, velho? Ora, parece que tem alguém tentando fugir. Eu vou comer tudo. E quando a Hana vai olhar, o Minotauro tá indo pra cima deles com tudo, fi. Porém, nosso prota debochando da cara deles, fala que se eles conseguirem desviar do Minotauro, eles conseguem um atributo secreto. E vrau, o Minotauro manda mais 2 de base. Agora só ficou sobrando um feiozinho ali e a Hana. Nosso prota ainda usou eles, velho. Falando por que eles ficaram parados daquele jeito, velho. Não é chifrudo. E obviamente que depois do Minotauro ouvir ele chamando de chifrudinho, ele ficou bolado com ele, né? Porém, do nada a sala começa a se mexer de novo e eles se separam. Valeu, chifrudo! Um tempo depois, a Hana tava aterrorizada com tudo isso que aconteceu. Ela pergunta se aquela coisa vai vir atrás dele de novo. Nosso protinho fala que sim, pois o Minotauro é atraído pelo resíduo da mariposa luminescente que ele encostou no começo. Ou seja, uma hora ou outra, o Minotauro vai atrás dele de novo. A Hana, morrendo de medo, pergunta por que nosso prota tá fazendo isso. Ué, pra ficar mais forte? Ele fala que eles podem recuperar o fôlego assim que o labirinto mudar. E assim ele vai poder brincar com o chifrudinho assim que ele aparecer. Ela pergunta até quando que eles vão fazer isso. E eles tomaram no botico, né, rapaziada? Porque eles vão ficar ali dentro por um mês, fi. Quem mandou seguir um homem, viu? Bem feito. Obviamente eles ficam irritados, né? Porque eles vão ter que ficar ali por um mês. Ela fala que já que é assim, eles vão se separar a partir dali. Porque se eles não estiverem com o nosso prota, aquela coisa não vai seguir eles. O Sung fala que é verdade, porém, por qual caminho vocês estão pensando em ir? Vai ser muito mais perigoso se vocês saírem andando por aí às cegas. E depois de ouvir isso aí, eles trancaram o botico, fi. A Hana pergunta se ele sabe onde que é a saída. É claro que ele sabe, né? Como ele disse antes, ele conhece esse labirinto como as palmas das suas mãos. Então é óbvio que ele sabe onde fica a saída. Então não vai ter jeito, né, fi? Eles vão ter que seguir nosso prota. Nananina não. Como vocês sabem, nada nessa vida é de graça, boy. Pra entrar na minha mochila, vocês têm que pagar o preço. Ou seja, passa o botico pra cá, não, pera. Passa as moedas pra cá, fi. Enquanto isso, em uma outra dungeon, tem um mano acabando com os goblins,
imagens, fi. Ao menos isso é o que parecia ser, pois, com a ajuda do seu mano que despertou um poder e um editor de vídeo, ficou tudo parecendo real. Porém, é tudo fake, né? E as pessoas no comentário estavam indo à loucura, né? Pois ele terminou isso aí realmente em 15 horas. Parece que tá funcionando pra eles, né? Entretanto, nem tudo são flores, né, rapaziada? Um mano ali chamado Mano Careca, não é possível que eu sou o nome dele. Ele fala que 15 horas é pouco. Uma pessoa que ele conhece concluiu isso aí em 5 horas. O cara de bandana fala pra ele não ligar pra isso, pois são apenas haters. Mas enquanto ele falava isso, o seu vídeo cai pra segundo e um novo vídeo entra no Hall da Fama. O que é que tá acontecendo? Como assim do nada alguém pegou nosso lugar? O vídeo que tá no topo do Hall da Fama foi o primeiro do mundo a refinar 10 itens com sucesso. E quem vocês acham que é isso aí, rapaziada? Obviamente é o nosso prota, né, fi? Voltando lá pro nosso prota, ele tá falando pra eles prestar bem atenção, pois eles precisam coletar músculo pra fazer uma cama. E também reunir algumas madeiras, né, pra fazer uma fogueira. Ah, vambora, fi. Vai. Tchau, otário. Agora que eles se foram, tá na hora de abrir o mercado, boy. Pois, com as moedas que ele roubou da Hannah, ele pode comprar o que ele quiser agora, né? A primeira coisa que ele compra são as cartas de tarô encantadas de Rank F. Em segundo, o fragmento de uma chave de bronze, também Rank F. Não só isso, ele também comprou um pedaço de uma roda de madeira de carroça, também Rank F. E também 10 fragmentos de refinamento. Cara, você me pergunta, pra que ele comprou isso, velho? Também não sei, enfim, nós vamos descobrir isso agora. Porque basicamente isso são coisas que ninguém compraria, né, boy? Não é que são coisas descartáveis. O importante é como elas são usadas. Desse jeito, ele junta a chave, as cartas e a roda quebrada. Fazendo uma fusão dessas três coisas, foi criada a roda da fortuna da deusa humana da sorte. Dificuldade, Rank S. O maluco Hakura, esse protagonista, velho. Maluco tem hack, tá no boteco, vai certeza. A partir de agora, ele vai ter a sorte aumentada em 10 minutos. E ele só pode usar uma vez. Porém, isso aí era justamente o que o nosso prota queria, fi. Uma sorte que tem um alcance limitado. Você nunca recebe a utilidade da sorte quando a tem. Mas isso se não conhecer o limite dela. Entretanto, o nosso prota sabe exatamente quais são esses limites. Até porque ele se lembra de tudo. Desse jeito, ele pega aqueles pergaminhos que ele comprou. Usando esses pergaminhos, ele aumenta mais a sua sorte de sucesso em 0,00012%. De acordo com o nosso prota, esses podem ser feitiços com as piores chances de refinamento do mundo. Entretanto, se a sua sorte está maximizada, então a sua taxa de sucesso é de 100%, boy. Desse jeito, ele pega aquela adaga quebrada e taca todo o refinamento nela, fi. E no fim, vocês já estão ligados o que aconteceu, né, rapaziada? O refinamento foi bem sucedido. Ele conseguiu a adaga vermelha com refinamento mais 10 e também uma conquista bônus. Ele se tornou o primeiro a criar um item refinado 10 vezes no servidor coreano e com isso ganhou 5.000 moedas. Finalmente, ele conseguiu algo que vale a pena. 10 dias depois, os dois ali tava quase coringando já, fi. Pelo menos eles conseguiram uma fogueira e camas de musgo, né? Porém, o pior de tudo isso é que eles só podem comer cogumelos, fi. Porém, o que tá deixando a Hannah mais irritada é o fato do Minotauro aparecer toda hora. Se fosse só isso, tava bom, mas também tem um labirinto mudando de forma toda hora, quase levando eles à morte. E o nosso prota, né, fi, tratando isso como se fosse uma brincadeira. Os mano no chat fala pra ele desistir, até porque não vão conseguir fazer nada, né? Então a Hannah tem a grande ideia de perguntar pro chat. Eles sabem alguma coisa sobre essa pessoa, no caso nosso prota, né? E obviamente eles não sabem, né, pois todos os vídeos do YouTube, blogs pessoais, até mesmo os celulares das pessoas foram todos bloqueados, como se tivessem sido hackeados. E quando ela tava quase coringando, ela pergunta pra eles se eles falaram pro opa dela sobre a situação ali, o que a guilda Raven disse sobre isso. O mano ele fala que sim, que ele falou com a guilda, porém eles também estão investigando. E como eles não sabem nada sobre as informações do labirinto, provavelmente eles vão demorar umas 3 semanas pra chegar até ali. E obviamente a Hannah fica desesperada, né? E o outro mano ali, que eu não lembro o nome, né? Sei nem como é que tá vivo ainda. Ele pergunta pra ela o que a guilda falou e o que ela vai fazer a partir de agora. Ela fala pra ele que a guilda não tem nenhuma informação sobre o labirinto. E do nada ela teve uma grande ideia de tentar mandar nosso prota de base. Meu Deus, cara, a figurante não aprende, bicho. Mas o problema é, como é que eles vão fazer isso, boy? Também tô curioso pra saber, velho. Porém, o mano que eu não lembro o nome, fala que ele tá dormindo agora, não é? Essa não é a chance perfeita. Porém, quando o figurante atacar nosso prota com tudo, a Hannah para ele, pois ela sabe que a reação de velocidade do nosso prota é insana, filho. Tá meio que tu parou ele, filho, senão se manda aí de base. O Fios, ele fala que já que é assim, o que eles vão fazer então? Ela fala que é simples. Se eles vão fazer isso, que seja de uma forma sutil. Assim, ela tira um ferrão de uma vez pra chamar a Zukshi. O veneno desse ferrão é tão letal que pode matar 100 trolls com uma única gota. Se eles vão fazer isso, eles têm que garantir que eles vão mandar eles pro inferno de uma vez por todas. Um tempo depois, nosso protinho tá meio indignado, pois mais um dia ele tem que comer cogumelo de novo. Todo dia é isso, velho. Acaba, pelo amor de Deus! E fazendo uma jogada de mestre,
fi. O nosso prota pede pra Hana pegar um pouco de água pra ele, e o Feioso iria mais um pouco de cogumelo. Assim nosso prota manda tudo pra dentro, né, fi. E quando os dois acharam que tinha pegado nosso prota desprevenido, na verdade, quem tomou no boteco foi o Feioso, pois quem começa a sentir os efeitos do veneno é ele. Vocês acharam mesmo que o nosso prota ia cair nisso, fi? Até parece, né? A Hana fica meio curiosa, perguntando como é que ele sabia que tava envenenado. Depois que eles viraram pra pegar o que ele pediu, ele trocou os pratos, né? E o mais importante disso tudo é que ela deveria saber que fazer transmissão em segredo é considerado como trapaça. Então ela começa a gritar com o nosso prota ali, perguntando se ele tem evidências sobre isso e blá 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 blá. Como vocês já sabem, né, rapaziada, isso é bem simples, pois a função de transmissão ao vivo só pode ser usada quando está atacando um boss, que leva direto para o caminho do próximo andar. Caso você use a transmissão ao vivo para outra coisa sem ser derrotar o boss, medidas apropriadas serão tomadas caso haja manipulação no número de visualizações ou outras condutas impróprias que forem detectadas. Ou seja, ela tomou no botico, fi. Se condutas impróprias foram detectadas, então o jogador que fez a denúncia será penalizado. Deseja continuar com a denúncia? Não posso acreditar. Park Hana, estou decepcionado. Obviamente ela aperta em si, né? E do nada vários sinais de alerta aparecem em volta dela. E desse jeito todo mundo que tava no chat dela começa a ser removido, sobrando 0 espectadores. Os espectadores anteriores ficaram impossibilitados de verem vídeo por um mês a partir de agora. Caso eles forem pegos uma segunda vez, os espectadores anteriores serão permanentemente banidos. E a penalidade para a jogadora atual será dada como um destino duro. Entretanto, enquanto ela estava sendo punida, o Minotauro aparece boladão com eles, fi. E obviamente ele vai boladão pra cima dele de novo, né? Ó o bicho vindo, moleque. Como sempre, né? Ela se esconde atrás do nosso prota, perguntando se ele vai lutar de novo dessa vez. E por que eu deveria fazer isso? Se acabou de tentar me envenenar. Ela começa a falar ali, porque você sempre disse aquilo e sei lá o que, blá 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 blá. Porra, puta chata, velho. Desse jeito, nosso prota preencheu as condições e copiou a habilidade dela. Do que você tá falando? Eu não preciso mais de você agora. Ela começa a falar um monte de coisa ali, que o opa dela, esse aquele, e pá, o Minotauro ataca eles com tudo, filho. Menos diálogo e mais porradaria, caralho. Então nosso protinho vai pra cima do Minotauro com tudo e vral. Porém, isso não surtiu muito efeito nele. O corte foi fraco. Mesmo sendo fraco, nosso protinho ainda causou dano. E como ele não é o tipo de pessoa que desiste fácil assim, ele vai pra cima dele de novo com tudo, filho. O Minotauro ataca ele de todos os lados possíveis, porém nosso prota consegue desviar de tudo com maestria. A partir de agora, acabou a brincadeira, então nosso prota usa elementos de fogo pra cima do Minotauro. Depois de fazer isso, ele passa varado embaixo das pernas do Minotauro e passa a faca nas pernas dele. Desse jeito, deixando ele de joelhos. Agora nosso protinho só precisa de uma coisa, que o Minotauro ative sua carta trunfo. Dito e feito, fi. O guardião do labirinto ativou o modo Berserk. Agora no modo Berserk, o poder de ataque, velocidade e movimento do Minotauro é aumentado em 30%. E também a sua inteligência foi aumentada temporariamente, tornando-o capaz de falar. Eu vou te ajudar, meu. Desse jeito ninguém mais vai entrar aqui. Porém, isso era justamente o que nosso prota queria. Vem pra cima, boy. Ele vai pra cima do nosso prota com tudo, mas nosso prota consegue defender. Porém, não seria tão fácil assim derrotar o Minotauro no modo Berserk. Então ele manda várias sequências de ataque pra cima do nosso prota. Porém, ele revida com várias sequências também. Isso deixa a Hana impressionada, pois é um boss com habilidade de nível 10 ativa. Mesmo que a guilda Rava inteira tentasse enfrentar esse monstro, eles não iriam conseguir. Então, por que raios aquele cara tá sorrindo em um momento como esse, boy? Pra ele, era como se tudo estivesse parado. Não importa o quanto corresse, ele odiava a realidade de parecer estar parado. Ele sentia como se nada fosse mudar. Quer fosse no mundo real ou mesmo em jogos, a dificuldade infernal era sempre a mesma. Mas esse mundo responde aos seus desejos. Ele continua desviando e defendendo todos os ataques do monstro. Ele vai pra cima do Minotauro com tudo e manda vários cortes pra cima dele. Porém, se não for suficiente pra derrotar o boy. No fim das contas, você nem conseguiu me arranhar. Para com esses truques baratos, humano. E o nosso prota segue desviando. Porém, quando o Minotauro ia dar o último golpe no nosso prota, o tempo limite dele como modo Berserk acabou. Pra você que não sabe, o estado Berserk faz com que o atributo de alguém exceda os limites por 5 minutos. Entretanto, como penalidade, o usuário entrará em um estado de animação suspensa por 24 horas. Assim, o guardião entrou em um estado de animação suspensa. E isso aí foi ótimo pro nosso prota, né, fi? Porque pra ele foi só uma brincadeira e também ele ganhou 57 pontos da lacuna, fi. A partir de agora, ele tem mais de 20 dias. É tempo bastante para ele atingir o seu objetivo de 100 pontos. E isso aí deixa a Hana bugada, fi, porque como raios ele conseguiu parar aquilo? Mas não adiantou de muita coisa, né? Depois que a penalidade do Minotauro acabar, ele vai caçar ele de novo. Porém, isso é justamente o que nosso prota quer, né, fi? Ele ainda tem mais 20 dias pra caçar o Minotauro, boy. 20 dias depois, o nosso prota
na batalha frenética, como sempre, com o Minotauro. Porém, dessa vez ele tá desviando mais fácil dos ataques dele. E depois de um tempo, desviando dos ataques e a Lacuna aumentando, ele finalmente chegou a 100% dos atributos Lacuna. E como ele chegou a 100%, ele não precisa mais do Minotauro. Então ele dá um socão no queixo do Minotauro, apagando ele, fi. Parece que esse foi o adeus, chifrudo. Agora que o Minotauro já foi, eu preciso lidar com você. E obviamente a Hana fica morrendo de medo, né, fi? Como assim lidar comigo? É simples, é porque nosso pró tá pensando em contratar um interno pra empresa de jogadores de veteranos. Ela fica meio confusa, velho. Como assim, boy? Ué, por que você não ficou animada? Não tem interesse? É óbvio, né, que não querendo morrer, ela fala que quer ser contratada. Meu Deus, cara. Virou a escrava do nosso pró. Então, o nosso pró tá falando que tá bem, já que ela é uma picante tão apaixonada. O que ela pretende fazer pela empresa a partir de agora? E gaguejando ali, ela fala que a habilidade dela, a comunhão, seria extremamente útil para gerenciar uma empresa. Porém, nosso pró na cara dura já fala que já tem essa habilidade. Oxi. E se tremendo todo, ela fala que não vai trair ele. Ué, só isso? Que decepcionante. Em um momento de desespero, ela fala que vai entregar ele o Anel de Braham. De acordo com ela, o pai dela diz que tá fazendo um acordo com os chineses, em troca de prover um tal de Koryo Ginseng, ou um nomezinho difícil de falar em misericórdia. E claramente deixa nosso pratinho curioso, pois ele não sabia que o Anel de Braham estava com a Guilda Raven. Nosso pratinho ficou interessado, né, pois o Anel de Braham é um dos melhores itens que pode se conseguir no primeiro andar, pois é um item que aumenta a velocidade de movimento e garante resistência mágica, e também consegue suprir a magia dos monstros. Um item com 3 opções muito úteis. E pra ver se isso aí era realmente verdade, ele usa o olho da verdade, né, filho? E pra sorte do nosso prota, ela tá falando a verdade. Olha só que beleza, velho. Parabéns, você acabou de ser contratada. Porém, ele fala que não importa quando ou onde ele esteja. Ela precisa ir até ele imediatamente quando ele chamar. Que seja 3 horas da manhã, ou seja na Ilha Jeju, sei lá, velho. Nem sei pronunciar isso. E o mais importante disso tudo é o tempo de duração de contrato. E ela fica meio bugada, né? Ué, como assim contrato, velho? E é daí que nosso prota ativa a memória do mundo. Então, ele pega 2 habilidades. O elemento fogo e a comunhão. Após juntar essas 2 habilidades, ele conseguiu a marca da alma. Ou seja, vem cá pra me te marcar. Já era, fi. Ganhou a famosa marca do CLT, boy. Com essa habilidade, a marca da alma, o alvo marcado deve sempre obedecer os seus comandos. Tô falando que é a marca do CLT, velho. Na moral, velho, vou chamar essa marca de a marca do CLT, velho. Um tempo depois dela ganhar a marca do CLT, velho. Não tô tocando isso não, cara. Puta que pariu. E depois deles saírem, a Hana viu que ela ganhou 5.000 moedas. E sendo boa do jeito que é, né, velho? Ela tenta falar pro nosso prota, né? E olha a merda que ela fez na vida dela. É mesmo, é? Passa pra cá. E depois de furtar os 5k da Hana, ele ficou com 10k de gold, boy. Isso aqui é prota, caralho. Além de humilhar, ele rouba. Antes de ir embora, ele fala pra ela se certificar de trazer o Anel de Braham em 3 dias. Porém, ela retruca falando que 3 dias é muito pouco. Ai, é pouco, é? 2 dias, então. Ih, fodeu. No caminho de casa, nosso prota tava ouvindo um repórter falar que uma guilda chamada Dagon, a guilda que representa a Coreia, estão planejando enfrentar o boss do 3º andar da torre. É certo que eles são a guilda número 1 da Coreia. Porém, isso aí pro nosso prota parece meio ousado, pois desafiar o boss do 3º andar em apenas um mês? Isso é loucura, boy. Entretanto, nosso prota entende essa pressa deles. Até porque todos querem se tornar os primeiros entre todos os desafiantes por aí. Porém, tem uma coisa que eles não sabem. Há um tempo limite a cada 90 dias por andar. Em outras palavras, não há necessidade deles irem para o 2º andar agora e muito menos para o 3º. Se sua base for ruim, mas o nível da dificuldade for aumentado, no momento em que você atinge uma muralha, a pressão do nível de dificuldade vai aumentar, especialmente porque não há retorno para a extinção da humanidade. Mas enfim, né? Enquanto isso, no apartamento do nosso prota, ele tava meio pensativo, pois ele precisa de pessoas que ele possa confiar e que também passem informações de qualidade pra ele. Porém, ele sabe pra quem ele precisa ligar. Um tempo depois, ele foi se encontrar com 2 pessoas. O primeiro é esse mano aí, o humano cabeçudo. E a segunda pessoa é essa mina aqui, a esquentadinha do socão. Mas, obviamente, isso aí não é o nome deles de verdade, né, rapaziada? É o nickname deles, né? Mas tem uma coisa deixando nosso prota intrigado, pois eles são totalmente diferentes da personalidade deles nos jogos. Até porque hoje é a primeira vez que ele encontra eles pessoalmente. Assim, nosso protinho usa o olho da verdade pra ver o nome verdadeiro deles. Esse mano aqui se chama Lee Taimin e diz nosso prota que ele tem uma habilidade bem interessante, chamado de o Rei das Máquinas. E a garota, eu acho que é Yui Honra. Eu vou chamar de Yu, né? Foda-se, é isso. E a sua habilidade nata, ela é devota ao Taekwondo. Ou seja, velho, é na base da porrada, fi. E as condições pro nosso prota copiar as habilidades deles, até que é de boa, velho. Entre aspas, né? Ele só vai conseguir copiar a habilidade deles se eles subirem juntos até o 20º andar, fi. O Taimin pergunta o que o Hyung tá fazendo, porque agora é a vez dele de falar o nickname dele. E cheio da vergonha, né? Ele
fala que o nickname dele é Pup Bung Bong. Meu Deus, cara, que nome ridículo. Ele continua falando que tem 26 anos e trabalhou como streamer na Meu Deus, cara, cada nome ridículo. Paprika TV, acho que é isso. O Time acha isso incrível, pois então ele é o Ryung que trabalhava pra Paprika TV. Que nome podre. Ele fala que sim, mas agora ele já parou com isso. Até porque haviam pessoas que queriam usar ele e algumas o trair. Porém, isso não importa muito agora. O que importa agora é que conversando com a Yuyu com o Time, ele conseguiu descobrir tudo o que aconteceu enquanto ele estava no labirinto, os movimentos das melhores guildas ao redor do mundo, até mesmo o que os streamers estavam fazendo, e também sobre os grupos demoníacos que estavam sequestrando e roubando as moedas das pessoas. Então o Taimin fala que como ele ficou um mês dentro do labirinto, ele não fez o teste, certo? Obviamente, deixa nosso prota curioso, como assim teste, boy? Um tempo depois no táxi, o Taimin estava explicando pro nosso prota que um número bizarro de pessoas esteve indo pra torre dos testes assim que ela apareceu. Porém, depois que milhares de pessoas começaram a morrer no segundo andar, a Associação de Despertados restringiu que somente aqueles que passassem no teste poderiam escalar a torre. Então a Yu explica pra ele que eles dão tipo um código de identificação, tipo aquele ali que tá no braço dela. E foi daí que nosso prota percebeu, pois, ao que parece, o Han Sang-jin esteve usando o motivo de diminuir os mortos como uma forma de reunir jogadores poderosos. Já que eles chegaram a isso, ele pode sentir o gostinho do sistema da associação, boy. Um tempo depois, já no teste de ranking, os repórteres estavam esperando por alguém, até que do nada eles avistam duas figuras interessantes. Uma delas você já sabe quem é, né, rapaziada? É a nossa CLT favorita, filho. E esse feioso aí que tá na frente dela é o Park Ha-jin, a famosa estrela em ascensão da guilda Raven. Porém, a real pessoa que tava chamando toda a atenção é esse mano aqui, ó, Hugo Kim Shintae, da guilda Fight Dykes. E ele fica meio irritado, né, porque tem muita gente ali, né, filho? Então ele fala pro Ha-jin se livrar dos repórteres, pois ele não tem tempo pra eles. E se lembrem, é melhor você sair bem hoje, já que eu só vim até aqui por causa de seus irmãos. Você sabe o que vai acontecer se cometer um erro, certo? Eles falam que se encagando de medo, filho. Desse jeito, os guarda-costas começam a abrir caminho pra eles. E quem que tava no meio ali, rapaziada? Obviamente nosso prota, né, filho? E como o nosso prota não queria sair da frente, o guarda-costas ficou bolado com ele, tá falando comigo? E por que eu sairia? Eu peguei minha senha e tô esperando no meu lugar. E depois de ouvir isso, o Rajin ficou boladão com o nosso prota, filho. Então ele vai pra cima do nosso prota ali, começa a falar um monte de coisa, começa a dar de dedo nele, lá ele, falando que o nosso prota tá cometendo um erro, isso e aquilo, e blá 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 blá. Meu amigo, se eu fosse tu, parava de fazer isso, filho. Nosso prota vai comer o botico dele. E como o nosso protinha não é bobo, né, rapaziada? Deixa logo ativo o olho da verdade pra ver quem é esse cara e quais são suas habilidades. Como você já sabe, o nome dele é Park Ha-jin, idade 26 anos, nível 8, é um bosta, velho. Porém, ele tem uma habilidade interessante, a habilidade nata, chamada de ataque furtivo letal, e as condições pra ele copiar essa habilidade é bem simples. Ele copiar a habilidade do feioso ali, ele só precisa deixar a hostilidade dele no máximo. Vocês também gostam de deixar nosso prota feliz, filho. E quando a Hana vai olhar o que o feioso tá fazendo com o nosso prota, ela fica morrendo de medo, né? Porque ela sabe que é o nosso prota, né, filho? E é assim que o feioso se vira, o nosso prota só dá um sorrisinho, filho. Tá na hora de comer um botico de figurante. Ele pega o dedo dele e plá. Não é possível, mano. Ele quebrou o dedo do figurante, velho. Caralho. Óbvio que o feioso fica boladão com ele, né? Mas nosso protinha tá como, filho? Bebendo uma aguinha, vai se estressar pra quê, né? Vai roubar uma habilidade já já. Porém, o feioso não vai ficar parado, né? Ele ativa sua habilidade, vai pra cima do nosso prota com tudo. Entretanto, isso não é nada pro nosso protinha, né, fi? Ele taca água na cara do feioso. Ele desarma o feioso na facilidade incrível. E além de desarmar, ele acertou o feioso também, fi. E de fundo, a Hana morrendo de medo, se perguntando por que aquele cara tá aqui. Porém, sempre tem alguém pra estragar a festa, né? Pois o Jintai chegou bem na hora, mandando nosso prota parar. E como sempre, nosso protinho usou o olho da verdade no Jintai. Porém, aviso, a habilidade falhou em ser ativada pela diferença de níveis. E sendo abusado como sempre, né? Nosso prota fala que não sabia que o cara tava andando com babá por aí. O Jintai fala que ele é problemático, ele não tem escolha, né? No fim das contas, ele ainda é útil de alguma forma. Mas como o nosso protinho já sabe de tudo, né, filho? O nosso protinho pergunta se ele tá falando do Goreon Jiseng. Obviamente, depois de ouvir o nosso protinho falando, saiu o Jintai e fica curioso. Como você sabe disso? Como? E importa mesmo? Será que não dá pra fazer uma pergunta mais prática? Algo como, tipo, lidar com os efeitos colaterais do Goreon Jiseng? Essa foi a gota d'água. Depois de ouvir nosso prota falar isso, ele tinha uma habilidade chamada de barreira da tela negra. E depois de conversar um pouco lá dentro, o Jintai tava meio bugado, pois o nosso protinha quer direito exclusivo sobre 10 masmorras. Porém, como ele pode ter certeza que as informações que ele passou são verdadeiras? O nosso prota fala que o Goryeo Ginseng é conhecido por seu incrível item consumível que recupera a saúde e a magia, mas comê-lo cru pode causar um efeito de envenenamento, e ele tem certeza de que eles estão passando dificuldades por causa desses efeitos colaterais, sendo que eles precisam apenas de 3 itens para resolver esse problema. Um deles é o Belide Carracen, a segunda é a Pedra da Lua, e o mais importante de todos eles, a Raiz de Mandrácora. O nosso prota fala que eles não devem estar tendo problema com
os 2 primeiros itens. Entretanto, eles não conseguiram encontrar a raiz de mandrácora, certo? E ele pode dizer onde essas raízes ficam. E agora, você acredita em mim? O Jintai fica meio bugado, pois tudo que ele disse é o que tá acontecendo na guilda dele. O Jintai fala que tá bem, mas 10 das nossas melhores masmorras. É um preço muito alto, garoto. Temos que colocar um limite aqui. Ora, parece que você não entendeu algo. Quem está dando uma proposta e uma oportunidade sou eu. E enquanto isso, fora da barreira, aí o Yutai e mim estão macetando os guardinhos, fi. Porém, a pancadaria não durou muito, né? Pois o nosso Prota e o Jintai saíram da barreira, boy. E eles estão todos preocupadinhos com o nosso Prota, perguntando se ele tá bem e blá, 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 blá. Ele só fala que tá bem, né? Ah, até porque o Jintai é uma pessoa muito fácil de se conversar. Mas quando o Jintai tá vindo embora na base do ódio já, fi, o Feioso começa a falar um monte de coisa ali, perguntando se ele vai deixar eles saírem livres assim. E como ele já tava na base do ódio, essa foi a gota d'água, boy. Calado, verme. Ele não é alguém como um fracote como você possa derrotar. Você vai se arrepender da próxima vez que achar que pode agir como bem quiser, entendeu? Isso deixa o Feioso boladão com o nosso Plota, sei lá, cebolinha já vai. E como ele deixou o Feioso no seu nível extremo de hostilidade, ele pode copiar qualquer habilidade que ele quiser, pois as condições para ele copiar as habilidades eram bem simples, né? Para ele copiar uma habilidade, ele só precisava aumentar o seu nível de amizade com o alvo. Se ele conseguisse aumentar o seu nível de amizade, ele conseguiria copiar uma habilidade inata dele. Mas se ele aumentasse a hostilidade do alvo ao máximo, assim ele poderia copiar qualquer habilidade que ele quiser. E a habilidade que o nosso Protinha copiou foi o sopro da luz de Rank D. Mas enquanto nosso Protinha tava indo embora, o Feioso tava lá atrás, fi, boladão com ele. Entretanto, nosso Prota não tá nem aí, né, boy? Até porque ele tem um teste a partir de agora. Um tempo depois, no teste, o cara tava explicando pro nosso Prota que o teste é simples. Ele só precisa atingir aquele cristal pequenininho ali. E obviamente o cara fica curioso, pois nosso Prota vai usar uma adaga, fi, não vai usar nenhuma habilidade inata. Enquanto o maluco falava ali, o nosso Prota tava indo pro outro diamante. O cara fala que não é aquele diamante, é o outro. Mas ele já logo cala a boca, pois o nosso Prota ativa a habilidade e corta o cristal no meio, fi. O cara fala que isso é impossível, pois a maioria das pessoas não tem poder mágico suficiente nem pra arranhar o cristal, fi. E o nosso Protinha rachou no meio. E claramente ele é o Rank S. Ele fala que tem que reportar isso aí pros superiores deles imediatamente. Porém, nosso Protinha fala pra ele esperar, né, boy? Ele quer que atrase o relatório por uma semana. Mas por que atrasar? Por um motivo pessoal, não me importa para quem você vai mostrar isso, desde que seja daqui a uma semana. Mas não tem mais. Tem algumas coisas que eu aprendi na vida. Dentre elas, uma foi que um punho que está perto é muito mais assustador do que a lei que está longe. E no final você já sabe o que aconteceu, né, rapaziada? O cara aceitou, né, filho? Um tempo depois dele passar no dash, ele tava esperando por alguém. Obviamente a nossa CLT favorita, a Hannah, né, boy? E obviamente que ela só foi até ali pra entregar o anel de Braham pro nosso Prota, né, filho? Ela vai toda chorosa pra cima do nosso Prota, né? Falando que agora que ela entregou o anel pra ele, ia pra lá tirar aquela marca. Ué, como assim tirar a marca, filha? Mal começou no CLT, já tá querendo sair? Que isso? Vai depender de como você vai se comportar, filho. Fala aí, virou escravo do nosso Prota. Um tempo depois, o timing aí tava meio bugado, pois. Como assim você tirou o rank F? Oxi. Porém, nosso Prota fala que isso aí é só um rank temporário, né, filho? Ele vai refazer o teste novo. Ah, agora que ele fez o primeiro teste, eu pergunta pro nosso Prota o que ele vai fazer, pois. O segundo teste, eles vão precisar ir pra uma masmorra. O nosso Prota fala que ele vai precisar procurar por algumas coisas por enquanto. Então não é pra se preocupar com ele, né, boy? E também eles podem continuar escalando a torre dos testes. De acordo com o nosso Prota, o primeiro teste é medir o poder mágico de uma pessoa e dar um rank a ela. E aqueles que passam seguem para o segundo teste. E até que as introduções são simples. Tudo o que é preciso é concluir uma masmorra na torre dos testes. E como não há um limite de dificuldade, a maioria das pessoas escolhe as masmorras de Goblin ou de Orcs. Mas o local para onde nosso Prota tá indo é uma ruína que só existe no primeiro andar. Uma zona proibida que nunca foi conquistada antes. Mesmo tendo aparecido na torre dos testes há 11 anos. E até mesmo agora, depois de aparecer na vida real, nunca foi conquistada, fi. Um tempo depois, nosso Protinha tava meio animado, né? Pois já faz tempo que ele não pisa nesse lugar. A famosa Câmara dos Caídos. Primeiro andar da torre dos testes, ruína nas montanhas. O nosso Prota ser um rank F atualmente, ele não pode entrar na ruína sozinho, né, boy? Já que a guilda que regula essas ruínas não ficaria parada se nosso Prota tentasse fazer isso, né? Então, já que é assim, tudo que ele precisa fazer é se registrar como um carregador e entrar na ruína, né, boy? E foi justamente isso que o nosso Protinha fez, né? Porém, enquanto nosso Protinha andava ali, um dos velhotes ali pergunta o que traz nosso Prota até ali. Obviamente, nosso Prota mente, né, fi? Ele fala que é por causa do money, até porque ele tem que pagar as contas, né? O velhote fala que a verdade é igual pra todo mundo, pois o motivo dele estar ali é por causa de sua família, né? É chato, velho. Normalmente são esses caras que morrem primeiro. O velhote continua falando que rank F como eles precisam tomar cuidado, pois pequenos erros podem causar o seu fim. Até porque ambulâncias não podem salvar eles ali dentro. Mas o nosso Protinha fala pra ele não se preocupar, pois as pessoas ali vão conseguir voltar pra casa, enfim. Se o homem tá ali, eles vão conseguir voltar pra casa, né? Quer dizer, nem todo mundo, né? E depois de andar bastante, eles finalmente chegaram
chegaram nas ruínas. Porém, enquanto nosso protinho tava ali de buenas, um bônus para o primeiro a conquistar a torre chegou. Ele fica meio bugado, como assim bônus? E simplesmente do nada, o seu atributo de sorte e adaptabilidade foram aumentados em 10 pontos. O coração frio foi ativo. Coração frio, uma habilidade que ele pode manter a compostura até mesmo em situações de estresse. Porém, suas emoções humanas podem ficar fracas. E não só essa habilidade foi ativa, a habilidade passiva, monopolizar, também foi ativa. E obviamente você deixa nosso menino feliz, né, pois? É incrível quando eles acabam escolhendo uma ótima recompensa. E isso dentre as milhares apresentadas na torre dos testes. Porém, essa probabilidade não significa nada pro nosso prota a partir de agora, fi. Mas enquanto nosso protinho tava ali viajando em seus pensamentos, a unidade de ataque principal da guilda de batalha chegou. E como sempre, o nosso protinho usa o olho da verdade pra ver as habilidades deles, né? Esse mano aqui é o Song Chunya, não sei, vou chamar de Song, foda-se. Idade 29 anos, nível 14. E sua habilidade nata, ele diminui o peso dos itens. Não é uma habilidade meio bosta pra um capitão, não, velho. Ele copiar a habilidade desse feioso aí, ele precisa ganhar a lealdade do Song, acho que é Song, né? O maluco é tão irrelevante que eu até esqueci o nome dele. E isso deixa o nosso protinho intrigado, pois o capitão de um time de ataque de uma das melhores guildas do país só tem isso. Tanto faz, desde que ele me atrasa, tudo bem, né? Um tempo depois, dentro da caverna, o Velhote estava impressionado, né, pois lá dentro é grande pra caralho, fi. Porém, não é isso que tá deixando o nosso protinho intrigado. O que ele tá achando estranho é que não teve nenhuma morte, mesmo depois dele lutar com todos aqueles monstros. Até porque isso deveria ser impossível com aquele cara de capitão, né? Mas pra cortar a brisa do nosso prota, o Velhote dá um tapão nas costas dele e fala pra ele trabalhar. Bora trabalhar, filho. O Velhote fala pra ele cuidar dos estrangeiros. E aí que o nosso prota se liga, estrangeiros, ué. Aquele símbolo não é da guilda Zion? Quem que é aquela nanica ali? Será que ele deve ficar amigo desses caras? É óbvio que sim, né? Então ele pega um copinho d'água ali e dá pra aquela nanica ali. E assim que ela tira o capacete, nosso prota fica impressionado, pois essa é a filha mais jovem da família aristocrática europeia, a famosa família Laurentia. Uma jogadora versátil com poder divino que pode atacar quanto defender. E também que usa uma habilidade de cura e suporte. Uma heroína que salvou Amsterdã, que quase foi devastada pelo surto. Uma das jogadoras mais famosas da Europa. A nossa santa favorita, Teresa Laurentia. Agora nosso prota entende o porquê ninguém morreu ali, fi. Até porque com uma pessoa forte que nem ela no grupo, fica fácil de enfrentar os mortos-vivos. E como sempre, né, fi, nosso protinho usa o olho da verdade, né, pra ver quais são as habilidades dela. Porém, deu falha, né, fi, por causa da diferença de nível, ele não consegue checar a janela de status dela. Mas como o nosso prota ganhou um bônus de atributos de sorte e adaptabilidade, ele conseguiu ver as habilidades dela, né, fi. Que sorte, velho. Como vocês já sabem, ela é a Teresa, 22 anos, nível 29, fi. E ela tem habilidade pra um caralho, fi. Ó, isso aqui. Além de ter isso tudo aqui de habilidade, que eu tô com preguiça de ler, né? Ela tá com a missão de classe em progresso. E pro nosso prota conseguir copiar as habilidades da nossa maravilhosa Teresa, gostosa, delícia, mano. Parei, velho. O nosso prota vai ter que salvar a vida dela em uma situação perigosa. E caso ele conseguir salvar ela dessa situação perigosa, ele vai poder copiar qualquer habilidade nata ou uma habilidade comum que ele desejar. Obviamente isso é incrível, né? Mas como raio ele vai criar uma situação pra essa garota ficar em perigo? Até porque, como você já sabe, ele é forte pra porra, né, filho? Além de não saber como ele vai pôr ela em perigo, ele tem que saber como é que ele vai salvar ela também, né, filho? Definitivamente não é uma condição fácil, né? Enquanto isso, uns caras, e aquele cara que se denomina um líder, tomaram no botico, né, pois eles ativaram um sentinela guardião, sistema de segurança das ruínas, bomba adormecida. Ela desperta quando recebe um estímulo de uma fonte externa. Quando despertada, ela invoca o guardião que protege as ruínas. Ou seja, eles tomaram no botico, né? Porém, para os chineses curiosos, quem foi o idiota que ativou um treco desse, boy? Mas agora é tarde demais, fi, até porque ele só tem 10 minutos. E caso eles tentarem enfrentar o guardião com seu poder atual, metade ou até mesmo todos vão acabar mortos. A única opção que sobrou é evacuar os não combatentes dentro de 10 minutos. Talvez pode funcionar, né? Mas na cabeça dele, isso não funciona. Como é que ele pode pensar no fim se nem mesmo eles começaram, boy? Ele não vai deixar tudo isso acabar assim. Então eles falam pros outros que eles vão continuar. Mas claramente os caras retrucam, né? Pois o grupo de reforço ainda nem chegou, boy. E também tem os guardiões, né? Provavelmente eles não vão conseguir enfrentar sozinhos e pessoas vão morrer. Mas o feioso que se denomina líder, ele fala pra eles parar de falar e seguirem ele. Até porque ele vai se responsabilizar. E diz ele que eles podem fazer isso sem um grupo de reforços. Pois eles têm a nossa famosa santa, a Teresa, a morrer todo mundo. Enquanto isso, chegou o mano de cabelo preto informando pros outros que os guardiões despertaram. Porém, o feiozinho ele pergunta por que ele tá tão preocupado assim. Até porque uma guilda grande como eles não iriam chegar ali assim sem um plano. Então o Lourinho fala que é isso mesmo. Todos eles têm que ouvir as ordens do capitão e blá 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 blá. Porém, uma mão gigante aparece nas suas costas e splash. Manda o Lourinho de base. E foi daí que eles perceberam que eles estão fudidos. Voltando pro time de ataque frontal, o cara que se denomina um líder tava falando pra eles se prepararem para a batalha, pois os guardiões
guardiões despertaram, e sendo um líder, ele fala pros tankers ir para a frente e os carregadores ir para trás. Lancem buff de ataque causando dano, reúnam magias. Desse jeito, ele ativa suas duas habilidades, escudo de ferro nível 3 e a habilidade de formação nível 2. Enquanto isso, atrás deles, Ali e Yumi ativam sua habilidade chamada de Canção do Guerreiro nível 2. Assim os guardiões vai pra cima dele com tudo e vral. Mas o Song conseguiu defender, fi. Porém, obviamente, eles estavam perdendo soldados atrás de soldados. Aquele mano de cabelo preto fala que precisa de tankers do lado dele, até porque eles não vão conseguir resistir sozinhos. O outro mano ele fala pro Song que os jogadores solo estão precisando de ajuda, mas o Song fala pra ele calar a boca e se concentrar na batalha, fi. Era óbvio que haveriam mortes. Não tem jeito, eles não podem fazer nada, fi. Então o paquete foi pra isso, eu bosta. Em comparação aos membros da guildas com táticas sistemáticas, jogadores solos não têm habilidade para lidar com grupos. E obviamente por isso, eles foram abandonados. Mas calma, boy, você não vai morrer aqui hoje não, fi. A nossa santa favorita Teresa chegou, boy. Porém não acabou por aí, pois dois guardiões passaram pelo time de ataque. Ou seja, os não combatentes estão em perigo, então a Teresa vai por conta do caralho pra salvar eles, né? Enquanto isso, na estação de suprimentos, o velhote estava quase indo de base, frente a frente com um dos guardiões. Mas pra salvar o velhote, nosso prota passa a faca no guardião, fi. Porém não seria tão fácil assim derrotar um guardião, né? O guardião se levanta de novo e tenta atacar nosso prota por trás. Mas isso aí pro nosso prota não é nada, fi. Ele consegue desviar e taca fogo no guardião, boy. O velhote fica meio bolcado, né? Perguntando se ele sempre foi forte assim. Porém, enquanto eles conversavam ali, a Teresa chega boladona e salva o velhote, mas salvado o que, velho? Aí que tá, rapaziada. Ela fica achando que foi nosso prota que ativou os guardiões, fi. O quê? E eu? E se pensar duas vezes, ela vai pra cima do nosso prota com tudo. Porém, ele consegue desviar, né? Maluca, velho. Ela costuma falar pro nosso prota não resistir, até porque ela não quer machucar ele, boy. Ela costuma ir pra cima dele com tudo, mas já que eles chegaram a esse ponto, o nosso prota vai ter que dar um jeito nela, fi. Não fui eu quem despertou os guardiões. Se tivesse sido eu teria matado você aqui mesmo. Mas antes que ele desse merda, o velhote fala pra eles pararem de lutar, pois, porque foi o nosso prota que salvou ele. O quê? E vendo que fez merda, ela começa a se desculpar pro nosso prota, né? Pois ela fez uma coisa desnecessária. Porém, nessa pratinha fala que acontece, né? É normal, filho. Daquele jeito que tava ali, qualquer um podia achar errado, né? Mas, conversando sério agora, a Teresa pergunta por que ele escondeu a identidade dele. Ele fala que é por mesmo motivo que o dela. Assim como ela está fazendo a missão de classe secreta. Como ela, ele também tá procurando por um item secreto. Obviamente ela fica meio bugada, né? Como é que ele sabe disso, boy? Nosso pratinho continua falando ali que ele conhece todas as táticas desse lugar, mas talvez ele possa precisar das habilidades da Teresa. Até porque o item que ela tá procurando tá na mesma direção do item que o nosso prota tá atrás. Então, Teresa, posso contar com você? Voltando pra linha de frente, o Song, aquele mano que é líder, que de líder não tem nada, é um merda, né? Ele tava falando pra Teresa que eles precisam reunir suas forças pra eles seguir em frente e blá 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 blá. A Teresa fala que ela sabe que eles têm um mapa mostrando 20 km da ruína até o checkpoint, até porque todos eles deveriam ter se acostumado com a estratégia e por isso, sem a Teresa, não deveriam haver diferenças. O Velzo fala que isso foi antes, porém ele dá uma olhadinha pra Teresa e muda de ideia, né, fi? Ele fala que tudo bem, porém ela precisa se reunir com eles antes deles chegarem na borda do local indicado no mapa. E antes de ir, ela pergunta pro Feioso se ela pode levar um carregador com ela, né? O Song fala pra ela fazer o que quiser, então ela vai com os olhinhos até brilhando pra chamar nosso brota, né, fi? Os velhotes ali tudo achando que ela ia chamar eles, né? Mas o nosso próximo levanta a mão falando que vai com ela. Porém os velhotes falam pra ele não ir pra escutar as palavras dos velhotes de 50 anos. Mas o nosso prota atuando como sempre, né, rapaziada? Ele pergunta pra eles se eles nunca queimaram de desejo quando eram jovens que nem ele. Aqui e agora, esse é o momento que eu preciso arder pelo bem do amor, não é possível, cara. E os velhotes ficam como, fi? Vai que é tua, moleque. A careca adulta tá até brilhando aqui, ó. Assim nosso prota vai com a Teresa. E os velhotes continuam falando, né? Pai, ele fundo, vai fundo, carregador Kang. Que cansativo, velho. Será que o nosso prota vai conseguir roubar a habilidade da Teresa, rapaziada? Ou será que aquela vampirinha vai aparecer? Não sei, né, rapaziada? Porque nós só vai descobrir isso aí no próximo vídeo, fi. Caso vocês queiram continuação, vocês já estão ligados, né, rapaziada? Deixa o botico no like e o dedo na descrição, caralho. E caso você tenha chegado até aqui, boy, comenta aí, Teresa. Ah, e antes que eu esqueça, rapaziada, eu vou deixar uma meta aqui pra trazer a continuação. Uma meta de 500 comentários. Eu sei que é fácil, rapaziada. Bora, filho. Topa acima, boy. Enfim, né, rapaziada? Foi isso, fi. Um beijo no botico e até a próxima aventura, caralho.